Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui porque eu estou na pendência com vocês de uma aula sobre cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Eu queria, nesse momento inicial, pedir desculpas por esses dois imprevistos que nós tivemos, tanto na semana passada quanto no dia de hoje, que nós não vamos poder ter aula transmitida em tempo real. Isso está acontecendo, isso aconteceu, na verdade, essas 2 semanas, porque eu tenho um módulo de doutorado. Meu módulo de doutorado é sempre às quartas e sextas-feiras, mas em virtude de uma impossibilidade do professor, ele teve que adiantar essas 2 semanas para a terça-feira, tanto da semana passada quanto dessa semana. Semana passada, inclusive, eu estava realmente bem mal assim de saúde, mas tive que assistir esse módulo, tive que cumprir a exigência desse módulo, e na data de hoje eu vou ministrar uma aula sobre título de crédito, e desde já estou convidando todos vocês que tiverem interesse em assistir essa aula. Apesar de não constar no nosso programa, é um assunto que vocês já devem ter visto em direito civil, empresarial, e ainda vai tangenciar a nossa matéria, porque um dos títulos executivos extrajudiciais que a gente possui no nosso ordenamento jurídico é os títulos de crédito, a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e etc. E a minha tarefa de hoje, no meu módulo do doutorado, será um estágio em docência, que a gente chama, será ministrar uma aula sobre esse assunto. Então, quem tiver disponibilidade, vai começar às 18 horas. Quem quiser chegar um pouquinho mais tarde também pode participar. Me avisem com antecedência, eu já postei no Google Classroom, para eu poder conseguir a disponibilização desse link para vocês. Bom, sem mais enrolação, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu disponibilizei para vocês o slide da nossa aula, e a gente vai tratar do artigo 534 e 535 do Código de Processo Civil. Bom, a gente viu, quando a gente começou a estudar cumprimento de sentença, que quando a gente quer executar uma sentença que reconheça a obrigação de pagar, a gente não vai começar um processo novo, né? A gente começa um processo, a gente junta uma petição simples e pede o cumprimento da sentença de algo que já restou reconhecido pelo Poder Judiciário. E quando a gente faz isso, a gente não inaugura uma relação jurídica, né? A relação jurídica já é pré-existente, porque existe dentro dessa relação uma sentença. Então, se tem uma sentença dentro de um processo, isso significa dizer que teve uma petição inicial, isso significa que teve uma contestação ou a ausência de apresentação da contestação, isso vai significar dizer que teve uma dilação probatória para saber a verdade dos fatos que estão ali sendo debatidos, e depois veio essa sentença. E quando essa sentença condena em obrigação de pagar, e essa obrigação de pagar que não é de alimentos, né, a obrigação de pagar alimentos é um outro rito, como a gente já viu também, mas essa obrigação de pagar vai estabelecer que o credor intimará o devedor para que o devedor, no prazo de 15 dias, faça o pagamento do débito, ou nos próximos 15 dias subsequentes, impugne o cumprimento de sentença, né? Porém, quando a gente está falando da fazenda pública, a gente não pode aplicar esse rito do mesmo processo do cumprimento de sentença de obrigação de pagar. E por que a gente não pode aplicar o mesmo rito, Fábio? Porque o artigo 100, vou abrir aqui com vocês para a gente ler junto. O artigo 100 da Constituição Federal, ele estabelece a forma de pagamento dos débitos devidos pela fazenda pública. E ele diz lá, artigo 100, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. E aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, ele vai estipular
outras questões relativas também à obrigação de pagar quando o devedor for à fazenda pública. Mas, como parte inicial dessa nossa conversa, a gente tem que saber o que se denomina fazenda pública. E conforme as lições de Eli Lopes Meireles, a fazenda pública vai designar a própria administração pública, quando ela ingressa em juízo por qualquer de suas entidades estatais, por suas autarquias, por suas fundações públicas, por seus órgãos que tenham capacidade processual, e ele recebe a designação de fazenda pública, porque, na verdade, quem vai pagar esse débito é o próprio erário, é o próprio cofre público, é o patrimônio público que irá fazer esse pagamento. E assim, quando a gente tiver no polo passivo da demanda alguém que seja da administração pública, direta ou indireta, a gente tem que designar essa pessoa como fazenda pública. E é esse o conceito de fazenda pública. Mas, como a gente viu no artigo 100 da Constituição, o cumprimento de sentença sempre vai ser feito por precatório, como a gente viu no caput do artigo 100, ou ainda por requisição de pequeno valor, que está no artigo 100, parágrafo 3º, que eu vou ler aqui com vocês. O disposto no caput desse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Qual que é a ideia do precatório e da requisição de pequeno valor? Por que a gente não promove o cumprimento de sentença contra a fazenda pública da mesma forma que a gente maneja contra o particular? Bom, vocês já devem lembrar dessa lição lá do primeiro período de direito, que o patrimônio público ele é impenhorável. Isso significa dizer que nenhum patrimônio da administração pública pode ser penhorado para pagamento de decisão judicial, salvo algumas pequenas exceções, como é o caso de tutela antecipada na área da saúde, principalmente, quando a gente obriga o Estado, o município ou a União a fornecer medicamentos ou a promover algum tratamento. Nesses casos, a jurisprudência já tem admitido, inclusive, a penhora de dinheiro, até em privilégio a essa penhora do que a imposição de multa por obrigação de não fazer, porque seria, inclusive, menos dispendioso para a administração que o poder público fosse lá e determinasse o cumprimento direto, inclusive com a penhora de valor para pagamento de remédio, por exemplo. Mas, via de regra geral, gravem isso, não pode haver penhora de bem público para pagamento de débito decorrente de sentença judicial. Esses pagamentos, a depender do valor, vão ser feitos por precatório ou requisição de pequeno valor. Acredito que vocês já devem ter ouvido o que é esses dois, mas na aula de hoje, para acabar com qualquer possibilidade de dúvida, a gente vai esgotar esse assunto. Então vamos lá. O cumprimento contra a fazenda pública, como vocês podem acompanhar aí pelo slide 3, é o procedimento especial destinado, né, à obtenção do cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de pagar manejado em face de pessoas de direito público, ou seja, pessoas que compõem a administração pública, independente do nível, ou seja, se é a União, se são os estados, ou se são os municípios ou o Distrito Federal, independente de ser autarquia ou fundação pública. Essas pessoas, quando condenadas, elas devem fazer o pagamento por precatório ou por requisição de pequeno valor. Então, o requisito, o porquê da gente não promover o cumprimento de sentença, da mesma forma que a gente começa e promove o cumprimento de sentença contra o particular, é justamente em virtude do requisito da impenhorabilidade, em virtude dos bens públicos serem dotados de impenhorabilidade e inalienabilidade, ou seja, eles não podem ser vendidos a qualquer custo, de qualquer forma, eles têm um procedimento para ser vendidos e para ser penhorados, conforme o artigo 100 da Constituição Federal, não se pode aplicar as técnicas de expropriação dos bens dos entes públicos, razão pela qual
As requisições judiciais de pagamento devem ser feitas pelo regime do precatório, que é o artigo 100 da Constituição Federal, que a gente já viu na aula de hoje. Eu só vou abrir uma norma aqui só para acompanhar com vocês outra questão que também é interessante. Artigo 100 do nosso Código Civil. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua classificação na forma que a lei determinar. Então, via de regra, como a gente está vendo, os bens públicos não podem ser penhorados. Então, se eles não podem ser penhorados, significa que a gente tem um trâmite para fazer esse pagamento. E esse trâmite, como que a gente está vendo aqui, estou repisando isso toda vez que a Fazenda Pública for parte no polo passivo de uma execução, a gente vai ter um precatório ou uma requisição de pequeno valor. É importante falar que a gente está falando aqui quando é Fazenda Pública, os entes diretos da administração direta, dos estados, do município, da União, do Distrito Federal, a própria União, os municípios, as autarquias e fundações. Nós não estamos falando das pessoas jurídicas de direito privado que exercem função pública, como, por exemplo, concessionária de energia elétrica. A gente está falando aqui que só será cabível naqueles casos que eu já enumerei. E ainda é possível empresa pública e sociedade de economia mista se essas empresas exercerem atividade em regime de exclusividade, sem concorrência, com a iniciativa privada. Fora isso, se não for nenhum desses casos, aí a gente pode cumprir o rito lá de intimar para pagar e depois, se não fizer o pagamento, da penhora online. Mas em todos os outros casos, não seria possível. Bom, então o artigo 134 do CPC vai tratar do cumprimento de sentença quando for no polo passivo e quando a gente quiser executar sentença que reconheça a obrigação de pagar a quantia certa, Fazenda Pública. Então, já sabemos também que pelos bens serem impenhoráveis e inalienáveis, a gente não pode fazer a penhora desses bens. E o pagamento de débito reconhecido por sentença deve ser feito, como a gente viu, via precatório e via requisição de pequeno valor. Quando a Fazenda Pública for parte, portanto, a gente vai ter regra específica própria da execução contra essa pessoa. Não podendo haver qualquer medida expropriatória para a satisfação do débito. Sempre lembrem disso, tá? Isso é muito importante, até porque é norma que está na nossa Constituição e a gente tem que trazer essa norma como aplicação imediata para o CPC. Então vamos lá. Deixa eu só abrir o slide aqui. Beleza. A gente tem aqui então o procedimento. Tá, Fábio, eu sei que a Fazenda Pública vai fazer o pagamento por requisição de pequeno valor ou por precatório. Mas como que a gente vai obter esse documento, esse ato judicial? Como que a gente vai conseguir obter essa decisão se eu já tenho uma sentença? O que eu preciso mais fazer para obter a satisfação daquele meu direito? Bom, em primeiro momento, a gente tem que fazer o requerimento de cumprimento de sentença. Tanto na obrigação de pagar quanto na obrigação de pagar pela Fazenda Pública, o cumprimento de sentença vai se iniciar por iniciativa do próprio credor. Salvo quando a gente vai ver aquele cumprimento indireto, em que o devedor entra nos autos e faz o pagamento do que ele entende ser devido. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a gente não pode ter cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de pagar, seja o polo passivo Fazenda Pública ou não, iniciado de ofício. O juiz não pode iniciar o cumprimento de sentença de obrigação de pagar, muito menos se for contra a Fazenda Pública. Por quê? Lembrem daquela questão, tem que ter um cálculo. O credor ele responde com o próprio patrimônio por eventual erro de cálculo. Ele vai ter que pagar honorários caso venha uma impugnação e a impugnação seja julgada procedente. Então, se exige
que o credor inicie o cumprimento de sentença. E quando ele iniciar o cumprimento de sentença, ele vai juntar o cálculo que ele entende ser correto e, posteriormente, né, a Fazenda Pública vai ser intimada para impugnar o cumprimento de sentença, caso ela entenda, ou se não impugnar, ou se for rejeitada, vai ser expedido o precatório ou requisição de pequeno valor. Mas antes da gente avançar tanto, vamos lá para o artigo 534 do CPC. E a norma fala o seguinte: no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo as mesmas questões, gente, lá do cumprimento da obrigação de pagar. Nome completo e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou da pessoa jurídica. Índice de correção monetária adotado. Juros, termo inicial, periodicidade da capitalização de juros, especificação dos descontos obrigatórios realizados. Então, ele vai ter que instruir o processo com todos esses documentos, fazendo uma petição simples e não petição inicial, porque não vai começar outra relação jurídica, mas vai continuar uma que já estava em andamento no Poder Judiciário. E após isso, a Fazenda Pública vai ser intimada pessoalmente. Toda vez que você estiver falando de intimação para a Fazenda Pública, essa intimação é pessoal, sempre. O poder público sempre é intimado pessoalmente, seja em nome do prefeito municipal, seja em nome do procurador-geral do município, no procurador-geral do estado, enfim, você tem que fazer a intimação pessoal da Fazenda Pública. A Fazenda Pública não é intimada igual os advogados pelo Diário de Justiça eletrônico. Ela pode ser intimada e citada pelo portal eletrônico, que não é a mesma coisa do que Diário de Justiça eletrônico. Diário de Justiça eletrônico é o Diário de Justiça do Tribunal e que lá, dia a dia, vai ter extratos de publicação em que vai sair intimação para os advogados. Se quando vocês começarem a advogar, vocês vão ter um sistema de recorte de publicação disponibilizado pela OAB e toda vez que sair alguma coisa com seu nome no diário oficial, seja daqui do Amazonas, seja lá do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, esse sistema vai reconhecer teu nome e sua OAB e vai te dar uma intimação lá falando para você, olha, saiu essa publicação para você, a partir de então, da data seguinte, você vai estar contando o seu prazo. Para a Fazenda Pública não, eles não são intimados por Diário de Justiça eletrônico. Eles são intimados ou por mandado ou por carta, que não é usual, ofício, que não é usual, mas por mandado efetivamente, ou ainda, mais recentemente, pelo portal eletrônico. O portal eletrônico é um outro mecanismo que não é o Diário de Justiça eletrônico, mas que ele serve como meio de intimação pessoal, inclusive como citação. Então, as pessoas jurídicas, por exemplo, a partir do advento do CPC de 2015, eles são obrigados a manter o cadastro atualizado perante o tribunal. Então, quando você entra com processo contra a TIM, contra a TAM, contra esses grandes litigantes, Amazonas Energia, Águas do Amazonas, você não vai ter mais o custo, nem ter que aguardar o oficial de justiça levar esse mandado até o polo passivo, principalmente quando a gente tem decisão que estipula multa diária. Toda vez que a gente tiver decisão que estipula multa diária, a citação e intimação tem que ser pessoal. Não esqueçam disso, porque se vocês tiverem uma multa que não foi intimação pessoal, vocês vão achar que vão ganhar no final, mas depois vai ser revertida porque é necessário a intimação pessoal da parte. E com essa nova era digital, a intimação pessoal ela se dá também pelo portal eletrônico, que a empresa se cadastra lá e toda vez que tiver movimentação vai ser lançado nesse portal eletrônico e esse portal eletrônico vai enviar para celular e e-mail da pessoa e vai dar plena ciência a ela. Então, via de regra, esse e-mail também é possível ser utilizado para a Fazenda Pública.
Então a Fazenda Pública pode ser intimada via portal eletrônico para impugnar a execução, o cumprimento de sentença. E quando ela apresentar essa impugnação, cumprimento de sentença, no prazo, que é um prazo de 30 dias, é um prazo próprio para a Fazenda Pública, então esse prazo a gente não vai contar em dobro, esse prazo é específico para a Fazenda Pública, então a gente vai contar o prazo que está nele contido. Se fosse um prazo genérico para qualquer um, a gente contaria em dobro para a Fazenda, mas como aqui é específico, a gente não conta em dobro, e ele já é de 30 dias. Lembrem que no cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar, a gente viu que o prazo é de impugnação, o prazo é de 15 dias. Quando a Fazenda Pública, a gente sabe que os prazos da Fazenda Pública são em regra em dobro. Quando a Fazenda Pública promove a impugnação ou cumprimento de sentença, a própria norma já diz que a Fazenda Pública será intimada na pessoa do seu representante legal por carga, ou seja, ele vai lá na vara, pega o processo que é físico e leva embora, isso que é uma carga de um processo, ele levou o processo, ele fez carga dele, por remessa, quando o Tribunal de Justiça ele junta vários processos e encaminha para a PGR, para a PGE, por exemplo, e dá ciência de todos os processos de uma vez só, ou ainda por meio eletrônico, que é o nosso caso do portal eletrônico, como eu estava dizendo. Então ele vai ser intimado por uma dessas três formas, para, se ele entender necessário, e a Fazenda Pública sempre entende, apresentar a impugnação ou cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, podendo alegar que, primeiro, falta ou nulidade de citação, quando o processo tramita a sua revelia, ele não tinha conhecimento do processo. Por exemplo, vamos dizer que houve a citação da Fazenda Pública em local que não mora, não é o local de trabalho da PGE, não é onde fica o governador, quem assinou não é funcionário público, eu não sei quem é, enfim, ou teve algum vício na citação e esse processo correu à revelia da Fazenda Pública. Ela pode alegar isso em cumprimento de sentença, em impugnação ao cumprimento de sentença. Igual como poderia se fosse cumprimento de sentença de obrigação de pagar. São as mesmas causas, como, por exemplo, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado. Essas causas são as mesmas daquelas permitidas por nós em cumprimento de sentença entre particulares. Deixa eu voltar aqui para a nossa apostila. Beleza. Então, ele vai ser intimado. Eu estou na página 4, pessoal. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Ele foi intimado. O credor fez o pedido de pagamento do débito. O devedor foi intimado para pagar ou impugnar, ou ainda os dois, né? Ele podia garantir o juízo, né? Mas o prazo da Fazenda Pública, ao contrário do prazo do particular, que é de pagar ou impugnar o cumprimento de sentença, no caso da Fazenda Pública, a gente tem um prazo de 30 dias para impugnar. Não é para pagar, porque a Fazenda Pública não vai promover pagamento de débito e cumprimento de sentença, porque, pelo artigo 100 da Constituição Federal, ela é obrigada a pagar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Então, no prazo de 30 dias, a Fazenda é intimada para fazer a impugnação, podendo lançar alguma daquelas causas que a gente acabou de ver. Se a impugnação for rejeitada ou se ela não foi oferecida, vai constituir o título de crédito e o juiz vai requisitar a ordem de precatório ou determinar a expedição da requisição de pequeno valor. Beleza, Fábio? Entendi até agora, mas o que é
precatório e o que é requisição de pequeno valor. E aí a gente vai para a próxima página, página 5. Vamos ver que o conceito de precatório é a ordem de pagamento imposta à Fazenda Pública em virtude de decisão judicial que deverá seguir ordem cronológica de apresentação de requisição de pagamento determinada pelo juízo da execução. Em outras palavras, pensem em todos os processos que a Fazenda Pública seja parte no direito. A Fazenda Pública ela é, atualmente, e sempre foi, a maior litigante do Brasil. Em todos os níveis, tanto na Justiça Comum como na Justiça Federal, o maior número de litigante, o maior litigante é a Fazenda Pública. Seja porque ela trabalha com tributos e ela executa tributos, seja por conta dos funcionários públicos, seja por todas as questões que são afetas a direitos fundamentais em Fazenda Pública. Enfim, por qualquer plano que a gente consiga pensar nessa situação, a gente sabe que a Fazenda Pública é o maior litigante. Imaginem se em 100 processos a gente fosse condenar a Fazenda Pública para fazer pagamento de indenização de R$50 mil. E esse é um valor muito alto. Se a gente fosse fazer penhora na conta da Fazenda Pública, imaginem todos os processos do Brasil penhorando o dinheiro da Fazenda Pública para a Fazenda Pública pagar quem ela deve. Bom, a gente poderia ter um caos, tanto porque servidores públicos poderiam ficar sem vencimentos, como podia faltar dinheiro para fazer pagamento de alimentação para os hospitais públicos, de remédio para os hospitais públicos, de pagamento da máquina administrativa, enfim. A Fazenda Pública ela trabalha com planejamento. Vocês vão ver em direito financeiro que a gente tem uma lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem uma lei orçamentária anual. Então, o que a gente vai gastar esse ano, por exemplo, no ano de 2020, a gente já planejou lá em 2019. O que a gente vai gastar em 2021, a gente vai planejar esse ano. Então seria inconcebível que todos os juízes pudessem fazer penhora na conta da Fazenda Pública. E por isso que a gente aguarda, né? A gente tem que expedir esse precatório e ele obedece uma ordem cronológica. O que é essa ordem cronológica? É uma garantia de todos nós que a Fazenda Pública não vai frustrar algum direito ou não vai preterir a situação de alguém a outra pessoa. Digamos que duas pessoas têm um crédito constituído e a Fazenda Pública prefira pagar uma ou a outra. Isso seria muito temerário, violaria até a segurança jurídica se a Fazenda Pública pudesse fazer isso. Imagine, eu estou há 20 anos esperando que a Fazenda Pública me pague e tem uma pessoa que está há 3 anos e recebeu antes de mim. Então, para a gente corrigir essa distorção, para que não haja essa violação ao princípio da isonomia, da igualdade, da segurança jurídica, se estipulou que a ordem de precatório ela vai obedecer uma ordem cronológica. Então, de acordo com a ordem de entrada dos pedidos de expedição de precatório, conforme os pedidos estiverem todos corretos, eles vão ser expedidos com numeração sequenciada, de forma do menor para o maior, e assim, quando o poder público for pagando, ele vai pagando gradativamente, sempre naquela ordem que foi estipulada na expedição do precatório. A requisição de pequeno valor, por sua vez, não tem essa ordem de cronologia, porque ela tem um rito diferente do precatório, que é o que a gente vai ver já já. Na requisição de pequeno valor, o que vai definir se a gente vai expedir requisição de pequeno valor ou precatório é o valor da obrigação. Qual é o valor da obrigação que está sendo imposta ao poder público? Se for até determinado valor, a gente vai ter uma requisição de pequeno valor. Mas se ultrapassar esse valor, a gente vai ter que fazer o pagamento, vai ter que obter o recebimento desse pagamento por via do precatório. E o valor da RPV, ele é fixado de forma mínima pelo ADCT da nossa Constituição Federal, mas compete a cada ente federativo a fixação do seu limite. E a gente vai ver na aula de hoje qual é o limite da União, do Estado do Amazonas e do município de Manaus. Bom, para a formação do precatório, acompanhem comigo na página 6, se vocês puderem. A gente tem aqui fases do precatório. Primeiro momento é o ofício requisitório.
Quando o juiz receber o processo lá, o teu cumprimento de sentença, ele vai intimar a Fazenda Pública para impugnar o cumprimento de sentença no prazo de 30 dias. E se for impugnado, ele vai fazer vista para outra parte e vai resolver a impugnação. Ou se não for impugnado, se ela for rejeitada, né, daquele momento já vai ser expedido o ofício requisitório. O ofício requisitório é um pedido do juiz para que o presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a depender do caso aqui, mas para que o presidente do tribunal que ele estiver vinculado emita a ordem de precatório. Ou seja, o juiz vai falar, olha, presidente, eu tenho aqui tramitando comigo um processo em que a autor é tal, o devedor é Fazenda Pública tal, a quantia é tal, a verba a quantia atualizada é tanto, o valor de juros é tanto, o valor de correção monetária é tanto, enfim, ele vai sistematizar tudo e vai pedir para o presidente, por favor, expeça a ordem de precatório. E o presidente, ao receber, ele primeiro vai analisar se foram cumpridos todos os requisitos para emissão de precatório. Interessante falar aqui nesse ponto que essa questão é nova. O CNJ, não essa análise dos requisitos que já existia, mas o CNJ, ele disciplinou de outra forma, de forma nova, a questão da expedição de precatório. Está em vigência desde dezembro de 2019 e se consubstancia na resolução número 303 de 2019. Indico fortemente que vocês leiam essa resolução para que vocês entendam tudo o que precisa para a expedição de precatório. E não é pouca coisa, gente. Tem vários requisitos, vários prazos e várias questões que têm que ser observadas até pela lisura da questão que se trata, porque a gente está impondo obrigações aqui ao poder público, a ele fazer o pagamento. Atentado, recebido o pedido pelo presidente, o ofício requisitório, ele vai determinar a expedição do precatório se estiver tudo correto. Beleza, eu recebi hoje. Quando que eu vou receber? Bom, a gente tem uma questão ainda que tem que ser analisada aqui na formação do precatório, que é a fixação de um marco temporal. Por quê, Fábio? Os precatórios devem ser pagos no exercício financeiro subsequente ao que ele entrou no orçamento. Então, e essa data que foi fixada como data limite é a data de 1º de julho do ano. Então, por exemplo, se eu tenho um processo no ano de 2020 e esse processo transitou em julgado, eu já fiz o pedido, o juiz já fez o pedido de ofício requisitório, já foi presidente, o presidente determinou a expedição do precatório. Se esse processo foi recebido até dia 1º de julho de 2020, esse valor tem que entrar no orçamento do ente federativo até o ano subsequente, ele deve ser pago. Se você entrou com um pedido depois de 1º de julho, você só vai receber no outro exercício competente. Por que tudo isso? Lembrem, como eu falei para vocês, o poder público ele trabalha com prazo, com planejamento e possui lei de organização, lei orçamentária anual e lei de diretrizes orçamentárias, enfim, o LDO, a LOA. E ele é necessário, então, que ele saiba o que ele vai gastar de forma prévia. Então, ano que vem, eu tenho que saber esse ano o que eu vou gastar. Se chegou até dia 1º de julho, eu boto para o ano que vem para o ente federativo pagar. Depois de 1º de julho, ele vai entrar no próximo orçamento. Então, depois que é expedido o precatório, você não vai receber automaticamente. E a gente tem que lembrar ainda que isso tudo é o que está no papel. A gente sabe que existem entes federativos como Rio de Janeiro, Estado do Amazonas, que tem uma lista, município de Manaus, que tem uma lista de precatório imenso e não consegue cumprir essa ordem, essa determinação desse prazo. E, inclusive, a questão está em debate ainda no Supremo Tribunal Federal, porque tem uma outra emenda à Constituição que tentou regulamentar melhor essa questão, e aí a gente ainda tem que aguardar para saber qual vai ser a posição definitiva do STF. Via de regra, trabalhem com essas informações que eu estou dando a vocês agora. Bom,
Durante o período que sai é expedido ofício requisitório até a data do pagamento do precatório, não vai incidir nem juros, nem multa, nem juros de mora, nem multa. Por quê? Porque se a Fazenda Pública só pode pagar mediante precatório ou requisição de pequeno valor, se essa não venceu ainda, não está no prazo dela ser paga, eu não tenho como imputar juros à Fazenda Pública. Eu só vou falar em mora, em atraso da Fazenda Pública em fazer o pagamento, se não observar o prazo fixado no artigo 100, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, exatamente aquela disposição que eu estava explicando para vocês. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos seus débitos, oriundos das sentenças transitadas em julgado decorrentes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Ou seja, você não fez, você tinha esse ano para fazer o pagamento. Passou o prazo, a Fazenda Pública não efetuou esse pagamento. A partir daí, você tem a incidência de juros de mora. E essa é a própria disposição, vou abrir aqui com vocês também, da súmula vinculante número 17 do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só abrir aqui. Que ele fala o seguinte: durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. O parágrafo 1º diz assim: os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada e julgado, e serão pagos com preferência a todos os demais débitos, exceto aqueles referidos no parágrafo 2º. E aqui vai ter a superpreferência, que é o que a gente vai estudar logo em seguida. Mas o que eu quero falar para vocês é que dentro desse período, da data que foi expedido o precatório até a data que ele deveria ser pago, o último dia do exercício financeiro que ele deveria ser pago, não incide juros, porque não há atraso da Fazenda Pública. A gente só vai poder falar em atraso propriamente dito após esse prazo ser vencido, após o exercício financeiro acabar e o débito não ser pago. Aí a gente tem como falar em mora. Falar da ordem cronológica eu já falei para vocês, mas só para falar dessa super preferência, que é o que a gente acabou de ler no parágrafo 2º e parágrafo 3º. Na ordem cronológica, a gente tem duas listas de pagamento dos débitos, dos precatórios. A primeira lista é composta pelos débitos de natureza alimentar. Esses vão ficar numa ordem cronológica à parte. E uma outra lista com os créditos comuns, que são devidos a qualquer outro débito que não seja de origem alimentar. E vai ter também uma outra ordem cronológica. Qual é a ideia? Bom, a ideia é que aquela pessoa que não recebeu pensão, aquela pessoa que não recebeu salário, aquela pessoa que não recebeu férias, ela tem um prejuízo maior nessa questão, por ter natureza alimentar essa quantia, ela tem um prejuízo maior do que aquela pessoa que não recebeu, por exemplo, o pagamento de uma licitação, aquela pessoa jurídica que não recebeu pagamento de alguma licitação que ela tenha participado. Esse débito ele não teria origem salarial, então ele não teria por que ser pago com preferência. Então a gente vai ter duas listas, uma preferencial e uma outra não preferencial. Dentro dessa lista preferencial a gente tem algo que a gente ainda chama de superpreferência, que é a preferência das preferências, ou seja, aqueles que sejam maior de 60 anos de idade, que sejam portadores de doenças graves definidas em lei, ou ainda que sejam consideradas pessoas com deficiência. Esses possuem uma prioridade na prioridade de receber seus débitos, então eles serão pagos com prioridade de todos os demais. Feito esse esclarecimento do que é o precatório, espero que todo mundo esteja entendendo. Vamos ver a natureza das funções do presidente do tribunal. Deixa eu só... Ok. O presidente do respectivo tribunal
não desempenha função jurisdicional. Esta autoridade pratica tão somente atos materiais necessários à organização da ordem cronológica de apresentação da respectiva comunicação aos órgãos e entidades públicas devedoras, com o fim de providenciar a dotação orçamentária para o respectivo pagamento. O porquê disso é importante? Bom, você passou lá, digamos, 5 anos, 10 anos, sei lá, enfim, passou um tempão lá discutindo em juízo qual era o valor qual era o direito que você tinha e qual era o valor desse direito. Você discutiu o direito à liquidação do direito. Porém, transitou em julgado, a Fazenda Pública podia apresentar impugnação, apresentou, foi resolvido e etc. Chegou na ordem de precatório, pode o presidente falar, não, mas o juiz errou em alguma questão aqui desse processo, o processo vai voltar para ser rediscutida a questão? Não, ele não pode. O presidente, quando ele administra os precatórios, ele não exerce função jurisdicional. Compete a ele simplesmente organizar os precatórios, ou seja, receber os precatórios e colocá-los na ordem cronológica e dar ciência para os entes devedores para que eles façam o pagamento. Não efetuado esse pagamento após o término do exercício financeiro, pode o presidente do tribunal determinar a ordem de sequestro das quantias. Ou seja, aí ele vai lá na conta da pessoa jurídica e sequestra o valor. Não é o que a gente chama de penhora no direito civil, lá quando a pessoa entre pessoas físicas ou jurídicas que não são do direito público. Quando a gente está falando de ordem de penhora, dentro de patrimônio do poder público, a gente fala em ordem de sequestro. E ele possui essa atribuição também, mas ele não pode, sob hipótese alguma, rediscutir qualquer questão da causa, tá? Por mais relevante que ele entenda que seja aquela questão em que não foi debatido. A súmula 311 do STJ tem essa mesma disposição. E ela diz o seguinte: os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. A única matéria... Aqui é a súmula. E agora eu tô outra parte para vocês. A única matéria possível de questionamento perante o tribunal é a revisão das contas elaboradas para aferir o valor do precatório, antes do pagamento ao credor, na forma da lei tal. São passíveis de revisão pelo presidente do tribunal de ofício ou a requerimento das partes, até porque isso privilegia o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Bom, entendido o que é o precatório, vamos entender agora o que é a requisição de pequeno valor para a gente conseguir diferenciar uma da outra, para vocês saberem quando que vocês vão pedir uma e quando que vocês vão pedir outra. Tá, primeiro momento a gente tem que falar que em relação a fracionamento de ordem de precatório, não é possível. O que acontecia antigamente, o que as pessoas tentavam fazer antigamente? Bom, eu tenho um valor de precatório, um valor alto a receber do poder público, e como esse valor vai demorar muito para eu receber, eu fraciono esse precatório para que uma parte do precatório seja expedida dentro do limite da requisição de pequeno valor e outra parte vá para o regime de precatório normal. Não, isso não é possível. Então, existe uma vedação no artigo 100, parágrafo 8º da nossa Constituição, que é o seguinte: é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares ao valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fim de enquadramento da parcela total que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Ou seja, para que você tente atingir o limite da requisição de pequeno valor, que a gente vai ver já já qual é esse limite, qual é esse valor. Então a gente já sabe que a gente não pode fracionar precatório. Só existe uma única exceção, pessoal. Então sempre que falarem para vocês, pode fracionar precatório? Depende. Do quê? Se esse fracionamento for em relação à verba que é destinada ao próprio advogado. Se, por exemplo, no valor montante total, uma parte dessa quantia não é sua enquanto parte, é do advogado, você pode expedir nessa parte, nessa extensão do advogado, a requisição de pequeno valor e o valor maior vai ser expedido mediante precatório. Mas, fora essa hipótese, não é possível.
A gente tem o tema 18, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com vocês, do STF, que ele vai tratar exatamente dessa questão. Deixa eu ver qual foi a tese que restou vencedora aqui. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Então, nesse caso, quando a gente estiver falando de honorários, a gente pode expedir a requisição de pequeno valor separada do precatório. Mas como é que se processa a requisição de pequeno valor? Bom, a parte introdutória é a mesma. A gente vai ter uma requisição um requerimento do credor, conforme está lá na nossa página 4, o requerimento do credor, a intimação da Fazenda Pública para impugnar o cumprimento de sentença e, se for rejeitada ou não oferecida, vai ser expedido a ordem de requisição de pequeno valor. Essa ordem de requisição de pequeno valor, ela difere do precatório porque ela não vai ser expedida para o presidente do tribunal. O próprio juiz, ele que oficia ao ente devedor, ao município, ao estado, à União, para que ele inclua no seu orçamento, no prazo de 2 meses do recebimento da requisição, o pagamento do débito sob pena de sequestro. Então, na primeira fase, a gente vai ter lá a requisição, a intimação da fazenda, pessoal, 30 dias, impugna ou não, e depois, resolvida a impugnação, se expede a ordem de requisição de pequeno valor, que é emitida direto para o devedor, e o devedor tem que fazer o pagamento dessa ordem no prazo de 2 meses, sob pena de sequestro. Na fase 3, então, na fase final, ele tem que fazer o pagamento conforme está no artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2 do nosso CPC. Deixa eu ler aqui com vocês. Não impugnada a execução ou rejeitadas ou arguidas nulidade da executada. Inciso 2. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima do domicílio da residência do exequente. Então é a mesma coisa na parte inicial, aquela parte de impugnação, prazo e etc. Só que na hora de determinar o pagamento, no precatório a gente vai oficiar o ofício requisitório ao presidente do tribunal. E no processo, na requisição de pequeno valor, a gente oficia diretamente ao ente público devedor para que ele faça o adimplemento do débito no prazo de 2 meses. Qual é o limite do precatório? Bom, para a União, o limite de até 60 salários mínimos pode ser cobrado por requisição de pequeno valor. A partir desse valor, mediante precatório. Fábio, o meu valor é de 64 mil. Eu vou ter que receber por precatório, porque digamos que o salário mínimo era R$1.000. Estou fazendo uma analogia aqui. R$1.000 seria 60 mil. O meu débito é de 65 mil, por exemplo. Eu tenho que fazer o recebimento mediante precatório? Não. Você pode abrir mão do que ultrapassar do seu valor. Por exemplo, o meu era 65, o valor era 60. Não é 60, gente, é 60 salários mínimos. Eu estou botando como tese aqui só para a gente entender essa situação. Então, eu tenho a receber 65 mil, o limite é 60 mil, eu abro mão de R$5.000 e aí eu posso expedir a requisição de pequeno valor. Posso? Pode. Ou ainda, você ainda pode, não, o meu é 60, esses 5 mil daqui é honorário de advogado e os dois saem como requisição de pequeno valor. Para o estado do Amazonas, esse valor vai reduzir para 20 salários mínimos, conforme Lei Estadual 2.748 de 48. 2.748, desculpa, de 2002. Eu estou botando no slide para vocês também. E no município de Manaus,
nós temos 15 salários mínimos, conforme artigo 1º da Lei Municipal 716 de 2003. Alguns outros municípios do estado do Amazonas mantêm em 15 e outros ainda em 10. Tá? Mas esse é o atual limite da requisição de pequeno valor. Então, para diferenciar e para a gente terminar a nossa aula de hoje, quando você for executar a fazenda pública, para você saber se você vai pedir o precatório ou a requisição de pequeno valor, se atenha ao valor da obrigação que você está executando. O valor da obrigação, logicamente, atualizado. Não é o valor de lá de trás quando ele foi estipulado. É o de hoje. Quanto que você está querendo receber da fazenda pública. E é esse o valor que é da tua execução. Certo, pessoal? Estou à disposição aqui para qualquer coisa. Lembrando que eu tenho aula de título de crédito hoje. Quem tiver interesse em participar, me avise para eu conseguir a disponibilização desse link. E no mais, eu já peço desculpa para vocês. Informo que na próxima aula que nós tivermos em tempo real, eu vou esclarecer todas as dúvidas que ficaram desse assunto. Teremos ainda trabalho para resolver valendo aqueles pontinhos na nossa média no final. E qualquer coisa, vocês têm meu número eu estou aqui à disposição também no Google Classroom. Fiquem à vontade, tá bom? Um abraço e bons estudos.